o que é uma blasfêmia? Uma blasfêmia é quando você atribui a demônios, por exemplo, uma obra que você sabe que é de Deus. Aonde a gente decide isso? Quem decidiu que isso é blasfêmia? Vamos lá. Lucas capítulo 11, versículo 14 em diante, está lá na epígrafe assim, a blasfêmia dos fariseus. Jesus tinha curado um cara que era mudo, e o mudo falou lá pelo poder de Jesus. E os fariseus que estavam lá, eles disseram assim, ó, isso aí que vocês estão vendo é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, não é por poder de Deus. Ele curou esse homem por causa do Beelzebu. Então eles atribuíram uma obra que eles sabiam que era de Deus a demônios. E a Bíblia chama isso de blasfêmia. Aí você pergunta assim, peraí, mas como você sabe que eles sabiam que era de Deus? E se eles estavam falando verdade, pelo menos aquela é a verdade deles? Porque pode ser que eu esteja errado e mesmo assim esteja sendo sincero. Sim. Tá certo? Perfeito. É porque quando Nicodemos foi visitar Jesus de noite, o Nicodemos fala no plural, ele fala assim, mestre, nós sabemos que tu és vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Então o Nicodemos sabia. E ele fala pela comunidade, sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais se não for por Deus. Só que quando convém a eles dizem, eles sabem que é de Deus, mas isso aqui é de demônios. Então isso é uma blasfêmia. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é caracterizada pela forma dolosa, onde uma pessoa que sabe que aquela obra é de Deus está atribuindo a demônios. Agora a pessoa que fica zombando de língua estranha ou coisa parecida, é só um idiota mesmo. Mas não é exatamente uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É só um crente babaca que está ali gerando escândalo para a igreja. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, claro, agora tendo entendido o que de fato vem aquela questão de você pode blasfemar contra o Pai, você pode blasfemar contra o Filho, mas você não pode blasfemar contra o Espírito Santo, pois que não tem cara. perdão. Como é isso mesmo. Jesus Cristo, no seu ministério, ele diz assim, toda blasfêmia feita contra o Pai ou contra o Filho pode ser perdoada. Quer dizer, você pode voltar dessa blasfêmia. Lembrando o que é blasfêmia? Quando você atribui uma coisa, você pode voltar dessa blasfêmia, mas se você fizer isso contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não tem volta. Não tem volta. E aí a pergunta é por quê? E essa é uma ótima pergunta, porque assim, vamos dividir a experiência teológica, ela apresenta a história do relacionamento de Deus com a humanidade através de alguns nomes, por exemplo, dispensacionalismo. Os pentecostais geralmente são dispensacionalistas. São 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Outra viés é o aliancismo. Deus fez com os homens alianças. Seja como for, a questão é a seguinte: no Antigo Testamento você tem o Pai falando. Certo. Vamos pensar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Certo. No Antigo Testamento, quem está falando? O Pai. É o Pai que fala com Adão, é o Pai que inspira os profetas e tal. Pecaram contra o Pai. Então ele enviou o seu Filho. Jesus Cristo nasceu da Virgem, conforme está prometido, conforme está profetizado. Mataram o Filho, mas o Filho enviou o Espírito. Se você pecar contra o Espírito, não tem quem enviar. Se você pecar contra o Espírito Santo, você não tem não tem outro recurso da Trindade para você. Entende? Então o Pai enviou o Filho enviou o Espírito, e se você pecar contra o Espírito Santo, você está de brincadeira, não tem mais outro recurso da divindade para resgatar você. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma boa ideia.